Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Só para relembrar vocês, sou a professora Laiane, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos revisar alguns assuntos que vocês estudaram ano passado, tá certo? Então, primeiramente, temos aqui nossa atividade, tá certo? E aqui, ó, temos um poema, ok? Então, para responder essas atividades, vocês podem copiar no caderno, tá certo? Tanto as questões quanto as respostas, e depois vocês mandam foto para mim quando vocês tiverem concluído, ou vocês copiam apenas as respostas das questões, tá bom? Agora eu vou explicar a vocês como a atividade deve ser feita. Primeiramente, nós temos que ler o texto, né? Ler o poema. O título do poema é A Estrela Cadente, e ele diz assim: quando eu estiver com o olhar distante, maninha, com um jeito esquisito de quem não está presente, não se assuste, ó maninha. Fui logo ali, no quintal do céu, colher uma estrela cadente. Então, temos aqui um poema, né, que fala sobre a estrela cadente de uma pessoa que foi no quintal colher uma estrela cadente, mas não foi qualquer quintal, foi o quintal do céu, tá certo? E logo em seguida nós temos a primeira questão. Vejam bem. Esse texto é letra A, poema, letra B, receita, letra C, carta, letra D, lenda. Então, vocês irão marcar um X ou circular a alternativa que vocês acham que corresponde a esse texto, tá certo? Então, vocês só vão marcar uma. Na questão 2, diz o seguinte: em sua opinião, qual o sentido da expressão olhar distante? E o que essa expressão tem a ver com o título do poema? Sendo assim, na questão 2, vocês vão dizer o que significa olhar distante, tá bom? E também vão dizer o que esse olhar distante tem a ver com o título do poema, que é A Estrela Cadente. Então, vocês vão fazer essa relação entre a expressão olhar distante e o título Estrela Cadente, ok? Na terceira questão, vocês terão novamente que marcar X, tá certo? A terceira questão diz assim: a repetição de som na terminação de duas ou mais palavras é chamada de estrofe, B, verso, C, rima, D, poema. Então, quando duas palavras terminam com as mesmas sílabas, o mesmo som no final, por exemplo, pensamento e fermento, nós vamos ter uma estrofe, um verso, uma rima ou um poema. Aí vocês vão marcar que vocês acham que está correto. Questão 4. No poema, há um par de palavras que rimam. Em que versos essa rima aparece? E qual é esse par de palavras? Então, vocês vão observar aqui no poema se existem palavras que rimam, se existem palavras com final parecido. E vão colocar aqui, tá certo? Já na próxima atividade, vocês vão ler essa tirinha que está aqui, tá? A tirinha é um gênero textual, ele é organizado nesse formato de tira e possui até 4 quadrinhos, mas vocês vejam que essa tirinha aí possui 3, tá certo? Vamos ver a tirinha do menino maluquinho? Acompanhe a leitura comigo. Se a gente quer brincar de polícia e ladrão, alguém tem que ser o ladrão, só de mentirinha, falou? Por exemplo, o ladrão agora é o Juninho. Ei, isso é calúnia. Nada ficou provado. Então, temos aí, né, uma tirinha onde os personagens estão brincando de polícia e ladrão, que é uma brincadeira bastante conhecida. Tenho certeza que vocês também já brincaram alguma vez na vida de polícia e ladrão, não é isso? E agora vocês vão responder as questões com base na tirinha. Primeira questão.
Acima vemos uma tirinha, gênero textual muito usado nos dias atuais. As tirinhas se caracterizam pelo uso da linguagem verbal, que são as palavras, e a não verbal, imagens, desenhos, entre outras. Você já leu alguma tirinha? Se sim, conte sobre o que ela tratava. Então, gente, as tirinhas são textos muito usados no nosso dia a dia. Sempre a gente vê tirinha. Eu acho que em vários livros didáticos vocês já viram muitas tirinhas e todo mundo gosta de ler tirinha, né? Porque tirinha tem humor, tem ironia, e a tirinha fala de assuntos do nosso dia a dia, como aí, por exemplo, que é uma brincadeira, né? Entre crianças. E a principal característica da tirinha é a presença da linguagem verbal, que são as palavras, né, representadas nos balões de fala. E também a linguagem não verbal, que são, no caso, os desenhos dos personagens, as cores, tá bom? E nessa questão vocês vão responder se vocês já leram alguma tirinha. E se vocês já leram, vocês vão dizer sobre o que a tirinha falava. Ah, era sobre a escola, era sobre o cinema, era sobre a praia, era sobre o que essa tirinha? Tá certo? Questão 2. Escreva com detalhes qual o assunto tratado na tirinha acima. Então, vocês vão dizer, na questão 2, qual é o assunto, qual é o tema da tirinha, ok? Vamos lá. Terceira questão. No ano passado, você estudou os substantivos e viu que substantivo é uma classe de palavras que dá nome aos seres e a tudo que está ao redor das pessoas. Na tirinha há substantivos, cite algum deles. Então, pessoal, ano passado vocês estudaram o substantivo, mas, professora, eu não estou conseguindo lembrar o que são substantivos. Substantivo é toda palavra que dá nome a um ser. Por exemplo, esse objeto aqui eu nomeio de livro. E livro é um substantivo comum, porque existem vários tipos de livro. O meu nome, por exemplo, é Laiane. Então, Laiane é o meu nome próprio. Sendo assim, cada pessoa, cada nome de pessoa é um substantivo próprio. Além desses substantivos, existem outros tipos que vocês estudaram, tá certo? Questão 4. Sim, aí na questão 3 vocês vão dizer quais são os substantivos que aparecem aqui na tirinha. Aí vocês vão colocar aqui, tá bom? Se existem e quais são eles. Já na questão 4, diz assim: o substantivo junim é uma variação de um substantivo no grau diminutivo. Identifique qual substantivo é esse. Então, junim é a variação de um substantivo que a gente conhece muito. Por exemplo, pessoas que são chamadas de Júnior, meninos, né, homens, que têm o nome Júnior. Se a gente quiser falar no diminutivo, iremos colocar como? Iremos falar como? Por exemplo, se eu tenho meu estojo, se eu quero dizer que é um estojo pequeno, eu vou dizer estojinho. E de Júnior para o diminutivo, vamos colocar como? Aí vocês vão colocar aí na questão 4. Questão 5. Explique por que Juninho considera uma calúnia o que o maluquinho está dizendo. Então, por que é que Juninho acha uma calúnia o que o maluquinho está dizendo? Quando ele diz assim, por exemplo, o ladrão agora é o Juninho. Aí Juninho fala assim, ei, isso é uma calúnia. Por que será que ele diz isso? E a questão 6 é para vocês esclarecerem por que a reação de Juninho gera humor na tira, gera o riso na tira. Vocês vão dizer por que a reação dele foi engraçada, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa atividade de hoje e a nossa aula. Vocês assistam tudo direitinho. Qualquer dúvida é só falar comigo, que eu estarei à disposição de vocês para tirar dúvidas, ok?
E vocês copiem as questões no caderno, respondam e mandem foto para mim assim que terminarem de responder, ok? Então é isso. Estou muito feliz por mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o assunto. Qualquer coisa, a professora Laiane está aqui à disposição de vocês, tá bom, meus queridos? Um abraço e boa aula e bom exercício. Tchauzinho. Tchau, galerinha.